Nós hoje começamos uma nova série de estudos. Já há alguns meses estamos sem, mas hoje nós começamos uma nova série de estudos. E ela se chama A Família para os Dias de Hoje. A Família para os Dias de Hoje. Valores eternos para os tempos modernos. A nossa igreja, ao longo dos anos, tem sido uma igreja que se preocupa com família. Isso é algo que nos preocupa sempre. Todos os anos nós gastamos pelo menos um mês do ano para podermos conversar exatamente sobre família. Falamos sobre casamento, criação de filhos, falamos sobre essa relação entre quatro paredes, enfim, falamos de família. E esse ano nós escolhemos o mês de novembro, exatamente porque é o mês que nós temos o encontro de casais, no último fim de semana, como temos todos os anos. Então, como sempre fazemos o encerramento do encontro de casais aqui no domingo à noite, nós tiramos esse ano, o mês de novembro, para falarmos sobre família. E queremos, nesse ano, trabalhar simplesmente valores que são eternos. Independente do momento em que nós vivemos, na conjuntura que nós vivemos, nós queremos falar nesse mês sobre valores que são para sempre, porque são dados pelo próprio Deus. Por isso, embora a gente faça essa reflexão de que vamos falar de família para os dias de hoje, nós queremos simplesmente aqui nesses finais de semana resgatarmos valores que são eternos. Coisas que talvez se perderam por causa da cultura em que nós vivemos, por causa do mundo em que nós vivemos, ou por causa da dureza do nosso coração, ou perdemos por causa do tempo em que já estamos casados, ou porque simplesmente não fomos informados disso. Então, o nosso objetivo é resgatar os valores bíblicos daquilo que é família. Então, a partir de hoje, nos próximos fins de semana, essa é a nossa temática. E eu peço licença para pegar 3 princípios que o pastor Ricardo Agreste, eu aprendi com ele. E por isso que eu estou começando bem devagar, porque sempre que nós vamos falar de família, pode parecer para vocês que é alguma coisa pessoal. E não é pessoal. Número 1, porque vocês me conhecem e sabem que eu não mando recado do púlpito. Não vou fazer isso. E segundo, porque quando nós tratamos de família, muitos de vocês às vezes saem daqui com a cara um pouquinho virada, saem daqui um pouquinho assim, não, hoje pegou pesado, foi um pouquinho demais, passou da conta. Então, em primeiro lugar, não é pessoal. Eu não vim aqui para falar para você. Eu vim aqui para dar um recado do púlpito. Quando eu digo recado do púlpito, eu vim aqui pregar a Escritura, abrir a Escritura e pregar. Então, durante todo o mês, por favor, não é nada pessoal. Nós vamos, com toda certeza, tocar em assuntos que peguem pesado com você, peguem pesado comigo, porque dói, machuca. Mas, por favor, não é nada pessoal. Em segundo lugar, eu queria deixar bem claro que em todo esse mês, o que nós vamos confrontar são valores. O que a gente vai falar são de valores que são semeados em 2016, ou no último século. Porque se vocês não se aperceberam disso, dos últimos 40 anos para cá, a família é uma coisa que nunca antes na história da humanidade foi. Nunca antes na história não é da cristandade. Nos últimos 40 anos, número 1, por causa da revolução sexual. Número 2, por causa da revolução feminina, que embora tenha botado as mulheres no mercado de trabalho, talvez tenha, assim como a revolução sexual, tenha transformado o sexo, que era uma coisa para ser vivida dentro do casamento, em algo para ser vivido sexta-feira à noite com alguém que a gente acabou de conhecer.
ou em relações que não têm compromisso e que não levam compromisso, o fato da revolução das mulheres, em muitas ocasiões, que as valorizou mais e as colocou no mercado de trabalho, mas em tantas ocasiões fez com que elas fossem menos afetivas dentro do lar, com seus maridos e com seus filhos. Elas talvez ficaram mais importantes para a sociedade, mas menos importantes para os seus lares. Da mesma maneira que nós poderíamos citar aqui, eu acho que eu posso falar disso, a banalização da família se deu também, e hoje a gente começa a observar isso, principalmente dos últimos 10 anos para cá, por causa de grupos, principalmente homossexuais e com comportamento homossexual, que quer ser reconhecido como família. Não que essas pessoas não tenham direitos civis, acho que isso é até chover no molhado, a gente ficar falando sobre isso aqui. Não tem necessidade. Agora, daí a falarmos que esse tipo de comportamento é visto biblicamente como família, nós não podemos fazer isso. Porque nós não temos autorização da Escritura para fazer isso. Então, fatores como esse, aliado a um que eu vou bater mais pesado hoje, que é o fato de termos pegado o comportamento de consumo e levado para dentro das nossas relações, esses fatores culturais têm feito com que as nossas famílias sejam banalizadas. E é exatamente isso. Quando eu estou dizendo que a luta é contra a cultura, eu estou querendo dizer pelo menos 3 coisas. Nunca antes na história da humanidade, o indivíduo foi tão valorizado. Nós hoje dizemos o seguinte, quando eu digo, deixa eu botar logo os 3, porque eles estão completamente ligados. O que a cultura está ensinando para as nossas crianças desde pequenas? Essas 3 coisas, começando de baixo para cima. Número 1, que elas precisam ser realizadas pessoalmente, independente de qualquer coisa. Porque se elas forem realizadas pessoalmente, elas são felizes. Por quê? Porque ensinaram para a gente, nos últimos 40 anos, que nós temos o direito a sermos felizes. A grande questão é, onde vocês leram isso na Escritura? Aonde vocês leram isso? Porque qual é o nosso problema? Nós estamos tão imersos na cultura, o Tim Keller diria isso, no Igreja Centrada, que quando eu falo essas coisas para vocês, é como se eu estivesse falando para um peixe, tentando definir o que é água, ou o que é a vida dentro da água. O peixe não conhece a vida fora d'água. Da mesma maneira que quando eu chego para vocês e falo assim, casamento não é para você ser feliz, vocês se assustam. Mas a Bíblia nunca falou para vocês serem felizes no casamento. Isso é um valor da cultura. Do mesmo jeito que eu poderia falar com vocês que profissionalmente a profissão de vocês nunca foi feita e nunca foi dada a vocação para que vocês fossem felizes. Esse não é um valor da Escritura, isso é um valor da cultura. Só que qual é o problema? Quando eu falo isso para vocês, vocês já se assustam. Porque é como se nós fôssemos peixes dentro da água, nós não sabemos pensar diferentes. Porque somos individualistas, viciados em felicidade e buscando realização pessoal o tempo todo. Só que você que está casado há 1, 2, 3, 4, 10, 20 anos, já sabe que no casamento a maior parte do tempo é de negação. A maior parte do tempo não é a busca da felicidade, mas é a realização do outro. A maior parte do casamento é o amadurecimento do outro e não a busca da sua realização. É por isso que quando nós viemos e trazemos um tema como esse, a gente está querendo literalmente confrontar o valor da cultura. É tentar confrontar o que o mundo coloca para nós como sendo paradigma, o que o mundo coloca para a gente como sendo certo e o que a Escritura coloca para a gente. Aí, a partir do que a Escritura te ensinar, tu volta para casa e reflete sobre sua família, sobre a sua casa, sobre você, mas deixa a Escritura te mostrar. Eu acho que é isso que a gente está querendo fazer aqui esse mês. E em um terceiro lugar,
é porque uma das minhas preocupações como pastor de vocês, e eu sou o primeiro que tem espelho em casa, que nos últimos anos, independente de trabalharmos, e vocês antes de eu chegar aqui trabalhavam curso de família, a gente tem encontro de casais, as mulheres se encontram, a gente fala disso. Nos últimos anos a gente ainda vive com problemas como esse, com divórcios e casamentos disfuncionais. Eu acho que é aqui que a gente precisa parar e pensar, a gente ainda tem famílias disfuncionais. Ok. Eu sei que depois do primeiro casal, depois que Adão e Eva caíram, todos nós herdamos esse negócio. E todos nós, de uma maneira ou de outra, também temos comportamentos disfuncionais. Também temos problemas familiares. Todos nós temos. A grande questão é que hoje, eu acho que a gente precisa parar e pensar o seguinte: precisamos começar dentro das nossas casas, para a partir das nossas casas vivermos um cristianismo mais verdadeiro. A partir dos nossos lares vivermos e sermos discípulos de Deus de uma maneira mais genuína, sendo famílias mais saudáveis, não moldados pela cultura, mas moldados pela Escritura. Então, o desafio dessa série é exatamente esse. É por isso que eu estou trazendo esse tema, é isso que norteou a minha mente, quando eu falei, vamos parar esse mês para a gente poder estudar isso. Então, livros que você não pode morrer sem ler, esse não está na livraria ainda, mas eu já pedi para dar uma olhada no preço para poder trazer, para a gente poder ter. Vocês não podem deixar de ler esse livro, até porque a série é baseada nesse livro. O Tim Keller escreve esse livro junto com a esposa, e ele chama exatamente o significado do casamento. E hoje, dentro desses valores, o que eu quero conversar com vocês é logo os 2 primeiros capítulos que ele trabalha nesse livro, sobre o significado da família, sobre o que é significado da família. Então, eu vou trabalhar alguns textos, vou citar uma outra pessoa, vou dar 3 princípios para vocês e depois nós concluímos. Tudo bem? Vamos lá? Então, já sabe qual é a ideia, onde a gente está embasado, vamos embora. Uma citação importante desse livro, vocês podem ler comigo? Vamos lá? O jurista Júnior afirma que o ideal mais antigo do casamento, abre aspas, como uma união contratual permanente que tinha por finalidade o amor mútuo, a procriação e a proteção, tem aos poucos dado lugar a uma nova realidade de casamento como contrato sexual que visa... Qual é o problema que está aqui? O problema que está aqui, que eu vou bater com vocês hoje, é o seguinte, que é isso que o Tim Keller defende tanto aqui. A relação que nós temos com o mundo hoje é uma relação de consumo. Qual é a relação de consumo? Relação de consumo é simples. Eu pago por um serviço. Se eu tenho esse serviço bem atendido, eu mantenho o meu contrato de consumo. A partir do momento em que eu estou satisfeito com o serviço que está sendo prestado para mim, eu continuo com esse contrato. Só que a partir do momento em que o meu fornecedor não mais me satisfaz, a partir do momento em que o meu fornecedor não mais atende às minhas expectativas, o que eu faço? Agradeço e troco de fornecedor, passo para outro que vá suprir aquilo que eu acho que eu tenho, segundo a gente diz, o direito, afinal de contas, eu estou pagando. É mais ou menos essa a lógica do consumo. Quando nós jogamos isso para dentro do casamento, é exatamente o que nós vivemos.
Mas por que exatamente o que nós vivemos? Eu sou casado, eu tenho filhos, e se a minha mulher atende às minhas expectativas, se a minha mulher faz as minhas vontades, se ela executa exatamente o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da maneira que eu quero, eu continuo com ela. Mas a partir do momento que ela começa a desvirtuar um pouquinho, ou ela não atende aos meus desejos, aos meus anseios, aquilo que eu estou afim, o que eu faço? Troco de fornecedor. Quando o filho entra na jogada, é pior ainda. Porque eu já disse para vocês que filho é caro, dura muito e o retorno não é o esperado. E qual é o problema? A gente investe na vida dos filhos, trabalha na vida dos filhos, e quando chega lá na frente, eles não dão o retorno que a gente imaginava que iam dar. Ou eles não são aquilo que a gente queria que fosse. Só que aí qual é o problema? Muitos da gente, ou muitos de nós, conseguem trocar de marido ou de mulher. Mas para trocar de filho nunca deu. Não dá. A gente costuma dizer que ex-filho é uma coisa que não tem, né? Não dá para ter ex-filho. Esses bichinhos nascem e a gente não consegue mais esquecer deles. E esse é o problema, minha gente. A citação que o Tim Keller está colocando é exatamente essa. Até 40 anos atrás, os nossos casamentos eram o melhor lugar em que nós tínhamos na sociedade para desenvolvermos uma característica que é o amor. E eu vou trabalhar isso. O problema é que nós trocamos o casamento por individualismo, felicidade e realização pessoal. E aí o que acontece? Ele passou a ser um contrato sexual limitativo que visa a satisfação do indivíduo. Se eu não sou atendido, meu irmão, acabou o negócio. Então hoje, eu acho que a gente precisa começar a pensar se nós temos relação com as pessoas ou se nós, na verdade, temos uma relação de consumo dentro de casa. Por isso, eu trouxe o livro de Gênesis para nós, porque família, na verdade, essa é a primeira coisa que eu queria tratar com vocês, família, na verdade, é o melhor retrato do ser de Deus na criação. Qual é a melhor definição de família? A melhor definição de família não é necessariamente homem, mulher e só procriação. Até porque essa forma de família, isso é uma construção social da nossa época. Essa família celular, homem e mulher dentro de casa. A família bíblica são clãs, por exemplo. Esse modelo é nosso. Agora, quando nós estamos dizendo de família, o que a gente está querendo falar? O primeiro princípio é que família, na verdade, é um reflexo do caráter de Deus. Reflexo do caráter de Deus, pastor? Deem uma olhada nesses textos, leiam comigo. Também disse Deus. Inclusive o texto hebraico, isso, homem e mulher se criou. Inclusive o texto hebraico está no plural. A ideia é façamos. Porque a ideia é trinitária. Pai, Filho e Espírito Santo na obra da criação. O que significa isso? Significa Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, o que é família? Família é o maior reflexo na criação de uma unidade na diversidade. É Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você olha para a criação de Deus, o que é que reflete o caráter melhor de Deus em toda a obra criada? Essa ordem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, vamos criar uma unidade na diversidade. Por isso é homem, mulher e a sua descendência. Macho, fêmea, essa é a ideia do texto hebraico, macho e fêmea que se juntam e a partir da união dos dois, nós temos uma unidade na diversidade. É isso que é família. Família, antes de ser, ou
Ao invés de ser para satisfazer os seus desejos, família foi criada para refletir o caráter de Deus. Por isso, se você é não casado ou descasado e quer constituir família e é egoísta, não se case. Porque casamento e família não é para egoísmo, não é para egoísta. Família, casamento, relação dentro de 4 paredes é para refletir o caráter do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que isso, pastor? Porque os 3 são pessoas distintas. Os 3 têm características distintas. E principalmente, os 3 têm funções distintas. Lembrem-se do credo apostólico: o Pai é o Criador, o Filho é o Redentor e o Espírito é o Santificador. Da mesma maneira, dentro do lar, marido e mulher, marido tem suas funções, mulher e suas funções, filho suas funções, família é para refletir o caráter de Deus. Agora, qual é o problema? O problema é que ao invés de termos família para refletirmos o caráter de Deus, eu vou trabalhar isso agora, nós temos família com cultura de consumo. Porque, prestem atenção, gente, deixa eu ser mais claro. Família é o primeiro lugar em que nós aprendemos a deixar para poder servir. Olha só, engraçado isso, porque Jesus vai falar isso em Mateus capítulo 19, e Paulo vai falar isso em Efésios no capítulo 5. O mesmo texto é falado por Moisés, falado por Jesus e falado por Paulo. A ideia é, deixa e os 2 se tornam. Por quê? Porque, gente, olha o reflexo do caráter de Deus. O pai entrega o filho. O filho deixa a sua glória e entrega a própria vida. E o Espírito Santo deixa a sua glória para continuar uma obra que não é dele. Quando nós falamos que família é para refletir o caráter de Deus, é porque a família é o principal lugar que nós temos para trabalhar o amor próprio e o egoísmo. Porque o problema da nossa geração é que a gente se ama tanto e a gente se gosta tanto que a gente não consegue amar o próximo. A Escritura nunca mandou você amar você mesmo. A Escritura mandou você ser realizado no amor ao outro. Porque esse é o caráter de Deus. É disso que eu estou falando. Família foi feita para se entregar. Família foi feita para se dar, para se doar e não para receber. No cristianismo, a relação de realização não está no receber, está no doar. Agora, vai falar isso para a nossa cultura? Vai falar isso nos nossos tempos? Chega para um homem hoje e diz que, na verdade, a felicidade dele ou a realização dele tem que ser em negar a ele mesmo para fazer a mulher dele feliz. Chega para uma mulher agora e diz para ela assim, olha, a realização que você precisa ter é em negar você mesmo para fazer a sua esposa feliz. E essa é uma grande dificuldade, principalmente para nós que temos filhos pequenos. Eu vou falar isso no 3º ponto. Porque a gente vive um problema muito sério, porque os nossos meninos são deuses hoje em dia. Nós criamos garotos como se fossem deuses. Então tudo é meu menininho para cá, meu menininho para lá. Minha menininha para cá e minha menininha para lá. Qual é o problema? O problema é que o maior exemplo que você pode dar para o seu filho e para a sua filha é você amar o seu marido e a sua mulher. Mais do que a escola de inglês, ele precisa ter um exemplo em casa de amor. De um pai que se dedica à mãe e de uma mãe que se dedica ao filho. Mais do que você pagar o melhor colégio para ele, ele precisa ver em vocês dentro de casa a harmonia. Esse é o maior exemplo que a gente pode dar para os nossos filhos. Porque a partir dali eles vão aprender que, na verdade, o que eles vão construir? Eles vão construir o legado da família deles, ou seja, você como meu pai. Por quê? Meu pai se dedicava à minha mãe. A minha mãe se dedicava ao meu pai. Só que às vezes, nessa sociedade de consumo, a gente corre para dar o melhor para os meninos. E esquece que o melhor que a gente tinha que dar para os nossos filhos é amar a mãe dele. E mães, eu sei que para vocês é muito difícil falar isso. Mas mais do que amar esse menino pequenininho, você tem que amar esse marmanjo que te ajudou a fazer esse moleque. Porque o marmanjo veio primeiro. E sem o marmanjo não tinha o menininho.
Eu vou falar isso no final, mas principalmente as mulheres abandonam os seus maridos para cuidar dos meninos. Está errado. Tá errado. Os meninos precisam de todo o cuidado dos dois. Mas mulher que não é Deus. Vocês que são da leva antiga, cresceram, todo mundo comendo no mesmo prato. Você tinha 10 irmãos, vocês comiam tudo com a mão no mesmo prato. E estão aqui até hoje, não estão? Estão aqui ou não estão? Então, pelo amor de Deus, por que a gente está criando esses meninos desse jeito? Abandonando o nosso cônjuge para ter paternidade ou para ter casamento centralizado em criança. Não há casamento que suporte tamanho pecado. Pecado. Pelo amor de Deus. A Escritura vai ensinar para nós que a relação matrimonial é mais importante do que a paternidade. Sem matrimônio não tem paternidade. Ou vocês querem criar filhos separados? Prestem atenção nisso, meus irmãos. São valores da cultura que não são valores bíblicos. É nisso que a gente precisa bater. Por isso, essa definição de família é minha. Casar em primeiro lugar, ou família, número 1, é plano de Deus. Casamento, e aí quem estuda a área de humanas vai falar que casamento é uma construção social, balela, mentira. Casamento não é construção social, porcaria nenhuma. Casamento é uma vontade de Deus para a vida do ser humano. Não é bom que o homem esteja só. Isso está na gente, é inato. Esse desejo de nos achegarmos, a gente sempre fez isso. Por isso é um plano de Deus para que a gente reflita o caráter dele, o caráter de entrega, o caráter de amar. Agora, no casamento, nós aprendemos gradativamente a amar, amadurecer e servir. É isso que é casamento. Amar, amadurecer e servir. Me permita 1 minuto falar sobre amadurecimento. Porque é literalmente quando a gente casa e fecha a porta que a gente começa a perceber o seguinte, algumas coisas. Número 1, alguém tem que pagar a conta de energia, senão eles cortam. A conta de água, de luz, senão a rapaziada corta. A gente aprende, principalmente a gente que é menino, marmanjos de plantão, segurem para o terceiro ponto, vem aí. A gente aprende que aquela roupa passada que ficava lá no cabide era alguém que fazia isso por nós. Agora a gente aprende não só essas coisas. A gente aprende que aquela princesa que a gente pegava todas as sextas-feiras para ir no cinema, rapaz, quando ela acorda de manhã, misericórdia. Amadurecimento, cara. Amadurecimento. E aquelas princesas que têm TPM, então, só Jesus. Só pula essa, deixa essa parte para lá. Só que, cara, a gente tem que aguentar, porque é amor e serviço. E nem sempre ela está bem, nem sempre ele está bem. Tem dia que ele chega em casa, rapaz, e não dá nem para olhar para a cara daquele maluco. É difícil. As pessoas têm manias, as pessoas têm seus tiques, enfim. É o lugar de amadurecermos. É o lugar da gente crescer. Então, se você achava que era para você ser feliz, se isso gera felicidade em você, esse é o propósito de Deus, porque entenda o seguinte, Stephen Kanitz diz isso, quem não casa não amadurece. Eu achei isso fantástico. Quem não casa não amadurece. E aí o Ed René fala assim, você quer ser imaturo a vida toda? Fique solteiro. Porque vai ter um lado da vida que você nunca vai conhecer. Que é uma prova disso. Jesus disse que todos eram eunucos. Ele disse, pelo contrário, poucos. Porque a maioria de nós foi feita para amadurecer e para crescer. Porque enquanto estamos na relação de família, principalmente do casamento, a gente está desenvolvendo o caráter de Deus nas nossas vidas. Por isso ele nos colocou ali. Você sabe por que alguém me perguntou um dia desse assim, pastor, nossa igreja vai bem? Eu falei, bom, até onde eu sei vai.
Até porque eu sou o último a saber de tudo. Marido traído aqui sou eu. Mas até que me diga o contrário, vai bem. Obrigado. Sabe por quê? Porque a gente se vê uma vez por semana. Se a gente se visse 2, 3, 4, o pau quebrava e a casa caía. Por isso que dentro de casa é a mesma coisa. Porque é lugar de amadurecer. É lugar de servir, é o lugar de se entregar, é o lugar de respeito, enfim. É o lugar da gente aprender a desenvolver o caráter de Deus. Essa é a nossa... É aqui que a vida começa. Vamos adiante. Segundo, família foi feita para durar. Família foi feita para durar. Engraçado é que eu me lembro, essa questão de consumo é tão engraçado. Vocês que são mais antigos, vocês lembram daquelas geladeiras antigas? Lembram, não lembram? Aquelas que tinham, acho que era aquelas Prosdóximo, nem sei. Isso existe ainda? Acho que não, né? Tinha azul, vermelha, amarela, a lá de casa era que cor? Azul. Então, eu só me lembro que ela dava uma camada de gelo desse tamanho assim, ó. Aquilo puxava uma energia, rapaz. Agora, quantos anos aquele negócio durava? A vida toda, né? Aquela geladeirinha pequenininha, colorida, aquilo durava a vida toda. Me lembro como trocamos a lá de casa. Eu era moleque, pô. Me lembro e trocamos por uma, daquelas 2 andares, né? Não sei nem o nome daquilo. Tinha um congelador em cima. Ela era bege, da White Westinghouse. Eu lembro. Aquele negócio durou a vida inteira. E se minha mãe não tivesse jogado aquele trem fora, ele estava lá até hoje gastando. Aquilo quebrava borracha, que era uma beleza. Acho que meu pai não tinha muita coisa para fazer. Meu pai dali, acho que não tinha muita coisa para fazer, vivia trocando a borracha daquele troço. Agora é engraçado que um dia desse a gente estava com um micro-ondas que ele não tinha, pouco tempo que estava com a gente, o bicho já pifou. Eu tenho um celular que não é dos melhores não, mas o pessoal falou assim, ih pastor, essa marca aí dura no máximo 2 anos. Não dura não. Porque na sociedade de consumo as coisas são feitas para serem trocadas rápido. Por isso que você enjoa do celular rápido, porque você é programado para enjoar dele rápido e querer comprar outro. O videogame já não serve, a TV a gente troca rapidamente, roupa então nunca está bom, enfim, tudo. Na sociedade de consumo, a gente é feito para consumir. O problema é que quando a gente joga isso para dentro do casamento, a gente fica viciado em consumir cônjuges novos. Só que casamento foi feito para durar. Família foi feita para durar. Família foi feita para ser segura e garantida. Aí, trouxe o Chico Buarque para conversar com a gente. Essa música é fantástica, chama Trocando em Miúdos. Vale a pena vocês... A obra do Chico inteira é maravilhosa. Mas essa música do Chico, então, é fantástica. É isso que eu quero que vocês... Olha o que ele diz. Eu vou lhe deixar a medida do bom fim. Bom fim era nessa... Medida do bom fim, lembra que o Chico não é cristão, tá? Então era um cordãozinho do Senhor do Bom Fim, significa a fé deles. Ele diz assim, não me valeu. Rezar para os orixás, segundo ele, na fé dele, não valeu. Então ele diz, eu vou te deixar, porque nem dar os 3 nozinhos não resolveu o problema. É isso que ele diz. E não é pecado não, tá? Ouvir a música. Isso é graça comum. Mas depois a gente conversa. Mas fico com os discos do Pixinguinha. Sim? O resto é seu. Trocando em miúdos, pode guardar as sobras de tudo que chamam de lar. As sobras de tudo que fomos nós, as marcas de amor nos nossos lençóis, as nossas melhores lembranças, aquela esperança de tudo se ajeitar. Eu quase choro lendo isso. Pode esquecer. Aquela aliança, você pode empenhar ou derreter. Mas devo dizer que não vou lhe dar o enorme prazer de me ver chorar. Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago, meu peito tão dilacerado. Poesia, um troço bonito, gente. Aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor para o aluguel. Devolva o Neruda, um escritor
chileno de poesia, que você me tomou, aliás, e nunca leu. Eu bato a porta sem fazer alarde, eu levo a carteira de identidade, uma saideira, muita saudade e a leve impressão de que eu já vou tarde. Se vocês virem o Chico no clipe dessa música, que ele tinha acabado de se separar. É uma coisa absurda. Porque o que eu quero mostrar para vocês? Nem na nossa, essa música é de 78, 79, nem na nossa cultura, divórcio é uma coisa que é vista como, segundo John Piper, uma coisa legal e bacana. Até a nossa cultura, mesmo dessa maneira, demonstra para nós que dói, que machuca, que arde, que fica para trás, que as lembranças que ficam são doloridas. Por isso, casamento ou família é algo que foi feito para durar. Porque embora na nossa cultura a gente fique assim, deixa para lá, a gente troca mesmo e a vida continua. Não é bem assim não, cara pálida. Não é bem assim não. E por favor, como eu disse no início, porque eu sei que num auditório como esse, existem pessoas pós-casadas, descasadas, recasadas, eu sei disso. Eu sei disso. Mas o que eu quero trabalhar com vocês, meus irmãos, é por isso que eu estou assim bem tranquilo e trocando uma ideia com vocês. É porque se isso ficou para trás, ficou para trás. O que eu quero hoje é que vocês encontrem com Jesus e a partir de hoje, eu não quero saber do que você fez para trás, porque a Escritura também não está preocupada com isso. O que a Escritura está preocupada é com agora para frente. O que ficou para trás, ficou. Agora é o tempo de reconstrução de valores a partir do Evangelho, a partir da Escritura, a partir da Palavra de Deus. É esse o nosso desafio. Por isso que isso foi feito para durar. Então, se independente da condição que você se encontra, o que eu quero que você pense hoje é, na situação que eu estou, o passado está para trás, como é que eu reconstruo a minha vida a partir do Evangelho, a partir da cruz, porque é tempo de reconciliação, é tempo do ministério da reconciliação e do recomeço. Você pode a partir de agora fazer diferente, você pode a partir de agora ter a sua vida reconstruída. Você que, porque deixa eu passar, porque, deixa eu falar um pouquinho disso, que falando para aqueles que talvez estejam com as suas famílias e você olhando para a sua vida conjugal, para a família que você tem, dizendo assim, estou cansado e não tem mais jeito, não aguento mais, não suporto mais. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu vou mostrar umas estatísticas agora. Família e casamento, a gente precisa aprender a lidar com essas duas coisas. Número 1, processo. Número 2, frustração. Vocês já viajaram com criança pequenininha? Já? Deixa eu ver se vocês estão vivos. Já? Quantas vezes seu filho pequeno falou bem assim, tá chegando? Tá chegando? Já tá chegando? Aí passa 5 minutos, tá chegando? Vai demorar? Casamento é assim. Vai mudar? Demora. É processo. É processo. Processo. Não tem como. Para você chegar num determinado local, tem um processo. Tem processo. Você vai ter que lidar com os seus processos. Porque nesse meio caminho, tu vai ter que mudar em tantas coisas, mas no meio do caminho, como você está aprendendo o caráter de Cristo, e quem está do seu lado também, automaticamente vocês vão ter que lidar com o processo. E segundo, vocês vão ter que lidar com frustrações. Porque nem sempre o resultado final é o que você imaginava que seria. E aí é o pior. Nem sempre o resultado final é o que a gente queria. Aí, na cultura de consumo, o que a gente faz? Troca. Só que a Escritura diz que foi feito para durar. Isso aqui é de 2014, 2015. Fonte, Agência Brasil. Olha que eu fiquei abismado com isso, cara. Porque a lei do divórcio fez 30 anos no Brasil. Olha só. Cresceu mais de 160% na última década.
Dados da pesquisa estatística do Registro Civil de 2014, divulgados hoje, no dia 30 daquele setembro de 2015, indicam que no ano passado foram homologados 341 mil divórcios, um salto significativo em relação a 2004, quando foram registrados, olha que coisa. Sabe o que significa isso? Vou te mostrar agora. Em 84, quando a lei foi promulgada, 38 mil. Em 94, 94 mil. Em 2004, 130 mil. Sabe por quê? Porque em 30 anos a lei pegou. Ela triplicou e agora ela aumentou mais um pouco. Por quê? Virou cultural. E essa vai ser a média da gente. Qual? Essa aqui, ó. Em 2011, o número de divórcios no Brasil aumentou em 45,6% em relação a 2010. A lei pegou, o divórcio virou uma coisa bacana. Olha aqui, ó. Agora, isso me chamou a atenção. Olha só, a maior proporção de divórcios ocorreu entre casais com 5 a 9 anos de casamento. A segunda maior proporção ocorreu entre casais com 1 a 4 anos de casamento. 40,9% dos casamentos no Brasil duram apenas 10 anos. 40,3% dos divorciados eram casais sem filhos. Aí você olha assim e fala, o que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer o seguinte, a geração do consumo está aqui. São os casais entre 20 e 30 anos que se casaram, não têm filhos porque ainda são jovens, foram frustrados nos seus casamentos porque queriam realização pessoal, por isso antes dos 10 anos, metade deles estão casados, estão se separando. Por quê? Porque o que eles queriam? Realização pessoal, felicidade e individualismo. Esse é o problema, gente. Aí, deixa eu chamar o Ricardo de novo, porque eu estava estudando, lendo material, eu vi o Ricardo apresentar esse material. E esse material, uma tradução de uma pesquisa de uma socióloga americana, seria o divórcio realmente faz as pessoas serem mais felizes? 5 conclusões dessa pesquisa. Número 1, pessoas que estavam infelizes no casamento e se divorciaram 5 anos mais tarde, não se encontravam mais felizes do que aquelas que permaneceram casadas. Pergunta, o problema é o casamento ou são as pessoas? O problema é a instituição casamento ou o problema são as pessoas? Olha a segunda. Comparadas com as que permaneceram casadas, não houve diminuição nos sintomas de depressão ou aumento de autoestima e senso de autorrealização entre os divorciados. É aquela coisa assim, esse homem só me faz triste, esse homem não me realiza, essa mulher não me realiza. Aí se separaram, pergunta, aumentou a autorrealização? Necessariamente não. Continua a mesma coisa. Os sintomas não foram embora. O problema está no casamento ou o problema está nas pessoas? Terceiro, a grande maioria dos divorciados, 74%, dos divórcios, aconteceram entre pessoas que afirmaram terem sido previamente felizes no casamento. 5 anos antes as pessoas estavam felizes. Só que 5 anos depois, elas tiveram algum tipo de frustração e resolveram fazer, sabe o quê? Olha só, que eu vou terminar aqui. Casamentos infelizes eram menos comuns do que cônjuges infelizes. Mais ou menos assim, eu estou casado com a Aline, ela está infeliz e eu não sabia. Ou eu estou infeliz e ela não sabia. 75% dos cônjuges infelizes eram casados com alguém que se considerava feliz. O outro cara nem sabia, ou a mulher nem sabia que estava casado com alguém infeliz. Para terminar, 2/3 das pessoas que se consideravam infelizes no casamento, mas evitaram o divórcio, 5 anos depois estavam felizes em seu casamento. Sabe por quê? Nunca tome decisões na sua vida embasado na sua emoção, porque a sua emoção vai te trair. Às vezes tu fica fulo da vida em alguma ocasião, em outra ocasião, em algum tempo, só que se você é guiado pela sua emoção, tu vai se lascar. Lá na frente a gente
segundo essa pesquisa, acaba se arrependendo. Então preste atenção, isso aqui foi feito para durar. Foi feito para durar. Terceiro, a família pode ser mantida, gente. Prestem atenção, homens. Homens, para vocês. Por favor, homens. Tá? Mulheres podem entrar nas redes sociais, deixa eu bater um papo com os homens aqui agora. Casamento pode ser mantido? Pode. Dá. Sabe por quê? Sua mulher, em primeiro lugar, anota isso, quer segurança. Sua mulher quer segurança. Se ela quisesse um menino, ela tinha um filho, adotava um garoto. Sua mulher quer segurança. Ela quer saber que se você sabe para onde está indo. Ela quer saber se você vai acordar de manhã e vai correr atrás literalmente do prejuízo. Ela quer se sentir emocionalmente cuidada, espiritualmente cuidada. Sua mulher quer segurança. Ela quer sentir que do lado dela tem um cara que vai guiar ela pelos caminhos, que na hora da dificuldade, esse cara ele vai tomar a rédea do negócio. Só que qual é o problema? Nós homens somos eternos adolescentes. A gente não passa segurança para ninguém. É do cara que a mulher tem que fazer o prato dele, a dobrar a cueca dele, o cara não pode fazer nada, o cara não faz nada. Pelo amor de Deus, o que a sua mulher quer de você, e a Escritura diz que ela quer de você, ela quer se sentir segura. Ela quer sentir que você é o cabeça da casa e que guia. O problema é que a gente vive num tempo, me perdoe a expressão, irmãos, por isso que eu comecei dizendo da revolução sexual. Você quer deixar homem a virar mulher, que é só dar sexo para ele. O que os homens queriam antigamente, eles trabalhavam para ter mulher e família, porque eles teriam relações sexuais. Vocês, meninas, infelizmente, não estão valorizando o corpo de vocês, entregam doce para o bandido antes da hora, tem um monte de moleque dentro de casa. Quando a gente fala da reação feminina da sociedade, é literalmente que as mulheres foram para fora de casa, e eu vou falar disso daqui a pouco com vocês, mas essa relação homem e mulher foi uma coisa rompida. E algumas mulheres literalmente são cangaceiro de saia, mas a gente fala disso daqui a pouco. E aí o que existe é uma feminilização do mundo. E tem um monte de homem que ao invés de ser homem é menino. E meninas, por favor, ajudem os seus maridos a serem homens. Não deixem eles viciados. Homem é homem, porque quando o homem tenta ser mulher, meu irmão, não dá certo. Vocês já viram isso? Quando o homem dá para ser mulher, cara, não funciona. Homens, deem segurança para a mulher de vocês. É isso que elas precisam. Elas precisam de um homem do lado delas, ok? Segunda coisa, homens. Sua mulher não é boneco, nem bicho, nem brinquedo sexual seu, nem objeto seu. E nem tem que fazer o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Respeite a pessoa que está do seu lado, porque ela quer carinho. O que mulher quer é amor. Mulheres querem ser acariciadas, agradadas. Problema é, e quando a gente namora, os bichos e os animais são pequenininhos. Eles crescem de acordo com o tempo. Porque o meu ursinho, a minha fofinha virou a elefoa, a hipopótamo e a baleia. Por favor, irmãos. Por favor. Eu tô batendo uma real com vocês. É por isso que não é nada peso. Vocês acham que é fácil eu chegar aqui e falar isso para vocês? Só que eu tenho que falar, eu vou fazer o quê? Vocês acham que é fácil? Eu só queria ser pastor. Só que eu tenho que vir aqui. Então, homens, por favor, cara, as mulheres de vocês querem ser agradadas. Agradem as esposas de vocês. Vela não foi para a gente acender só no 7º dia.
Ô velho, tu fazer um jantar para sua mulher, cara, pelo amor de Deus, tira o escorpião do bolso e agrada essa mulher. Bota esses filhos para ficar com a sogra e sai com a patroa, por favor. E ninguém aguenta moleque 24 horas. Vocês sabem disso. Vai no show do Mochoara sexta-feira à noite e leva a patroa. Ou vai no Roupa Nova sábado à noite, que pode também. Pelo amor de Deus, dê carinho para sua mulher. Alguns aqui tem a mulher que fica em casa. Se a sua mulher fica em casa, cuida dela, cara. Manda a mulher para o salão, deixa ela demorar lá, não tem problema. Mas manda a mulher para lá, cuida da sua mulher, dê carinho para ela. Para com esse negócio, sabe por quê? Porque depois, aí você quer procurar onde não deve. Só que qual o problema? É lugar de você refletir o caráter de Deus. É feito para durar, então, meu irmão, dê carinho para sua senhora, cara. Ela é a única mulher que tu pode olhar. Ela é a única mulher que você pode encostar. Meninas, segura aí, eu falo com vocês daqui a pouco. Terceiro, cara, dedicação. Cara, se dedica à sua esposa. Eu sei que mulher, quando a gente dá 90% do nosso tempo, elas querem 110. Eu sei, eu sou casado também. Só que, cara, entende o seguinte, para homem, 2 mais 2 são 4. Para mulher, 2 mais 2 é igual a 1 vezes 1, mais 3, menos 4. Porque para a gente, menor ponto, a menor coisa entre 2 pontos é uma reta. Homem é objetivo. Para a mulher, meu irmão. Ó. Ouve. Né, Júnior? Júnior sabe das coisas, cara. E vai por mim. Olha só, estou falando sério. Elas descobrem, cara. Não faça cara de paisagem e finge que está ouvindo. É pior. Sabe por quê? Porque elas são terríveis, cara. Lá no meio, elas vão fazer, sabe o quê? Entendeu? Rapaz. Dá errado. Não faça cara de paisagem. Ouça. Preste atenção. Se ela falar demais, e pode ser que ela fale, às vezes demais, tem algumas que pagam imposto para falar um pouquinho. Cara, caminhe mais uma milha. Por favor. Dê só não a capa, mas a túnica também. Ou ao contrário, tá bom? Fechou, camarada? Beleza? Agora pode ir para as redes sociais você. Meninas, quando eu orei, eu falei que eu só queria ser pastor. Quando Deus me chamou, eu falei, é ótimo, eu não sabia disso. Meninas, seus homens, maridos, primeira coisa, eles precisam de respeito. Seus maridos precisam ser respeitados por vocês. Para de gritar. Chega de estardalhaço. Sem grosserias. O cara não tem culpa da sua TPM. Ele não tem culpa, não foi ele que te fez assim. Eu sei, ele vai te entender, porque eu falei que ele tem que ser dedicado, ele vai te entender, mas pelo amor de Deus, meninas, respeitem seus maridos, respeitem esses homens. Quando eu digo respeitem esses homens, eu estou querendo dizer para vocês assim, olha só, os maridos de vocês só querem se sentir importantes, só isso, vai por mim, sou marido também. Eles só querem se sentir importantes. Porque para o mundo inteiro ele é mais um, mas para você ele é o único. Está entendendo como é que funciona a cabeça da gente? Respeite seu marido. Quando a gente diz a questão de respeito, algumas versões estão como submissão. Meninas, por favor. Vocês não conseguem compreender em muitas ocasiões o nosso universo masculino. A gente pode não ser importante para todas as pessoas, mas dentro de casa a gente quer se sentir importante para vocês. Comecem a olhar para nós com olhos de admiração. Olhe para quem está do seu lado com olhos de admiração. Porque ele vai fazer aquilo que eu falei, então ele vai ser admirado por você. Reparem que é uma via de mão dupla. Por favor, é uma via de mão dupla.
Homens, se vocês trabalharem esses 3 princípios que eu coloquei para vocês, é impossível que as mulheres de vocês não respeitem vocês. E outra coisa, meninas, falem isso para os seus maridos. Falem, eles querem ouvir isso de vocês. Eles querem ouvir, sabe aquela coisa do super-homem? A gente que é homem tem um pouquinho disso. A gente que às vezes quer ouvir que o que a gente fez está legal. E aí o que acontece? Às vezes você está tão ferido que você não quer fazer. Elogia, cara. A gente gosta disso. Eu sei que vocês também gostam. Mas os maridos de vocês, a psicologia vai falar que é autoafirmação. Eu não estou preocupado com isso. Simplesmente, isso faz parte do respeito aos maridos de vocês. Façam isso. Segunda coisa, por favor, deixa eu trabalhar isso aqui junto. Quando eu digo cuidado e admiração, a gente percebe quando mulher não cuida do marido, cara. Dá para ver. Dá para ver. É aquele cara que chega todo arrebentado, desgrenhado, roupa não passada. Eu não estou dizendo que é a mulher que precisa passar, mas pelo menos avisa o cara que está ruim, cara. Fala pro cara que está ruim. Sabe por quê? Que eu vejo um monte de gente fazendo. O cara sai com a mulher, o cara tá todo desajeitado. Sabe aquela casca de feijão que ainda está no dente aqui de trás? Se você não falar pro cara, eu estou sendo hilário, é porque o bicho é pesado, eu sei que é pesado, cara. Se você não falar pro cara, às vezes não funciona. Quando eu estou dizendo do cuidado, fala, cuida, não precisa ser a mãe dele. Ele não casou com a mãe dele, tá? Você tem uma mulher, você não tem uma mãe. Mas deixa eu te falar, dá para perceber quando o cara não é cuidado pela mulher dele. Esses bichos tudo largado. E deixa eu falar uma coisa com você. Minha mulher fez design de moda. Bicho, minha mulher tem um olho clínico. Olha os trem assim, ó. Eu não enxergo esses negócios, não. Mas, cara, ela olha uns negócios e pum! Porque vocês são assim. Então, a gente não está ligado se o sapato é preto e o cinto é marrom. Mas vocês sabem desse negócio. Entendeu? Vocês entendem desse troço. Isso que é cuidado. Então, cuidem dos maridos de vocês. Cuidem dos caras. Em último lugar, acho que eu já até interpolei com respeito, seus maridos só querem ser admirados por vocês. Porque os nossos filhos, eles já nos admiram. Agora, a gente não quer só a admiração dos nossos filhos. A gente quer a admiração de vocês. Então, dá para manter. Dá. Mas sabe como é que mantém? Se a gente trabalhar junto. Porque sabe qual é o problema? Mais ou menos assim, ó. A tensão tem que estar de um lado e do outro. O que acontece nos casamentos? Quando a mulher trabalha e o cara não, bicho, empurra para cá. Quando o contrário acontece, o cara trabalha e a mulher não, empurra para lá. É disfuncional. E qual o problema? Quando a mulher investe e o cara não. Sabe o que acontece? Você cansa. E aí quando você cansa, acontece talvez o que muitos de vocês estão vivendo. Você larga para lá. O contrário, também. O marido investe. Cara, a mulher é uma pedra de gelo. Aí sabe o que acontece? O cara cansa. Aí você começa a viver do jeito que você está vivendo. Sabe o que a Escritura vai mandar você fazer? Volta e comece você a investir. Porque, olha o que eu falei no início, como está tudo agarrado. Isso é reflexo do caráter de Deus. Então, você não faz esperando, você faz. Porque a atitude de Deus é vir ao nosso encontro. Do mesmo jeito que a minha atitude é ir de encontro a satisfazer a minha esposa. E a minha esposa vir de encontro àquilo a me satisfazer. Irmãos, é essa tensão. O que você faz com isso? Se comprometa com a glória de Deus e não com a sua satisfação própria. Na sua casa, se comprometa em fazer e ser um promotor da glória de Deus. Segundo, reveja a sua família. Pense, repense. E terceiro, cara, invista na sua casa.
Eu não tratei de filhos porque nós vamos falar disso numa outra ocasião. Mas reveja a sua casa e invista na sua família. Invista. Saia daqui hoje com esse compromisso.